Irmãs são sequestradas e morta após publicar uma foto nas redes sociais. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Hoje trazemos uma notícia muito triste que chocou muita gente. Sobre o caso do sequestro e morte da Rayane e a sua irmã, que responde pelo nome de Ritieri. Mas antes, você que ainda não se inscreveu no canal, inscreve-se no canal para ficares dentro de todas nossas notícias e partilha o vídeo para mais pessoas. O sequestro e os destinos de uma candidata vereadora e sua irmã. O Brasil, um país marcado por complexas realidades sociais e políticas, enfrenta um momento de reflexão profunda, após a trágica morte de uma candidata vereadora em Mato Grosso e sua irmã. Este caso, que chocou a nação, não é apenas uma história de crime, mas uma representação das dificuldades enfrentadas por muitas mulheres no Brasil, principalmente em contextos de violência e desigualdade. Neste artigo, exploraremos os detalhes do caso, suas repercussões sociais, e o que isso significa para a política e segurança das mulheres no Brasil. Em um clima de crescente violência política e social, a história da Rayane e sua irmã, que foram sequestradas e posteriormente encontradas mortas, destaca uma realidade alarmante. Com uma candidatura marcada por promessas de mudança e inclusão, a tragédia revela não apenas a fragilidade da vida humana, mas também os riscos que aqueles que buscam representar a comunidade enfrentam. Mato Grosso, um estado rico em recursos naturais e potencial econômico, enfrenta desafios significativos em termos de segurança pública. A violência, frequentemente ligada ao tráfico de drogas e a conflitos de terra, tem impactos diretos na vida dos cidadãos, especialmente nas mulheres que buscam participar ativamente da política. Rayane era uma figura conhecida em sua comunidade, não apenas por suas aspirações políticas, mas também por seu envolvimento em projetos sociais. Desde jovem, ela lutou por melhorias nas condições de vida de sua comunidade, abordando temas como educação, saúde e segurança. Sua candidatura a vereadora foi vista como uma esperança de mudança em um cenário político dominado por homens. Infelizmente, a história da Rayane não é única. Muitas mulheres que se aventuram na política enfrentam ameaças, assédio e até mesmo violência física. O caso dela destaca a necessidade urgente de abordar a violência de gênero e criar um ambiente seguro para que as mulheres possam se candidatar e ocupar espaços de poder. O corpo da Rayane e a sua irmã foram encontrados na manhã do sábado 14 de setembro de 2024. O sequestro ocorreu quando saíam de um evento. Rayane e sua irmã foram abordadas por homens armados. O desespero e o medo tomaram conta da comunidade, que rapidamente se mobilizou em busca de informações. A polícia foi acionada, mas as circunstâncias do crime complicaram a investigação. A comunidade local reagiu com indignação e tristeza. Manifestações foram organizadas, e a população clamou por justiça, exigindo que as autoridades tomassem medidas mais efetivas para garantir a segurança pública. A confirmação da morte das irmãs trouxe uma onda de choque e luto. A forma como os corpos foram encontrados levantou questões sobre a eficácia das investigações e o papel das autoridades na proteção dos cidadãos. Muitas pessoas se perguntaram: até onde vai a impunidade no Brasil? Após a tragédia, diversas organizações de direitos humanos e coletivos feministas se mobilizaram para exigir justiça. As manifestações não apenas pediram respostas sobre o caso, mas também destacaram a necessidade de políticas públicas que garantam a segurança das mulheres no Brasil. O governo estadual e municipal se viu pressionado a agir. Promessas de investigação rigorosa e medidas de segurança foram feitas, mas muitos cidadãos permanecem céticos em relação à capacidade das autoridades de proteger aqueles que se atrevem a desafiar o status. A cobertura midiática do caso foi intensa, mas também gerou debate sobre a responsabilidade da imprensa em abordar temas sensíveis com respeito. A forma como as histórias de mulheres são narradas pode influenciar a percepção pública e, consequentemente, as políticas públicas. O caso da Rayane e sua irmã evidenciou a urgência de reformas no sistema de segurança pública e na política brasileira. A proteção das mulheres deve ser uma prioridade, e é fundamental que as leis existentes sejam aplicadas de maneira eficaz. A tragédia que marcou a vida da Rayane e sua irmã é um lembrete doloroso das desigualdades e violências
que ainda permeiam a sociedade brasileira. É imperativo que a sociedade civil, as autoridades e os cidadãos se unam para exigir mudanças significativas e garantir que futuras gerações de mulheres possam sonhar e lutar por um futuro melhor sem medo. A vida e a carreira da Rayane foram interrompidas de forma brutal, mas seu legado continua a ressoar entre aqueles que acreditam na mudança. Sua luta por justiça e igualdade se tornou uma bandeira para muitos, especialmente em um contexto onde a voz das mulheres na política ainda é silenciada por estruturas patriarcais e violentas. A violência política é um fenômeno crescente no Brasil, e o caso da Rayane é um exemplo claro de como essa violência pode desestabilizar comunidades inteiras. As mulheres que desejam se candidatar a cargos eletivos enfrentam não apenas o desafio de se destacar em um ambiente predominantemente masculino, mas também o risco de violência física e psicológica. De acordo com estudos recentes, a violência contra mulheres na política aumentou significativamente nos últimos anos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral indicam que um número crescente de candidatas relatou ter sofrido ameaças durante suas campanhas. Esse cenário é alarmante e exige uma resposta urgente das autoridades e da sociedade civil. Após a tragédia, o governo estadual iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do sequestro e assassinato da Rayane e sua irmã. No entanto, muitos cidadãos expressaram frustração com a lentidão das investigações e a falta de resultados concretos. Como resposta à pressão popular, a polícia prometeu aumentar a segurança nas áreas onde as mulheres estão mais vulneráveis. No entanto, a eficácia dessas medidas é questionada, uma vez que a impunidade em casos de violência continua a ser um problema crônico no Brasil. As redes sociais se tornaram um espaço importante para a mobilização em torno do caso. Hashtags como Justiça para Rayane rapidamente ganharam tração, unindo vozes de pessoas que exigem mudanças. Grupos feministas e de direitos humanos organizaram protestos e campanhas para aumentar a conscientização sobre a violência política. A cobertura da mídia sobre o caso da Rayane trouxe à luz questões importantes, mas também levantou preocupações sobre o sensacionalismo. A forma como as histórias são contadas pode perpetuar estereótipos e prejudicar a luta por justiça. É crucial que a mídia aborde esses temas com responsabilidade, oferecendo uma narrativa que respeite as vítimas e suas famílias. A forma como as mulheres são retratadas na mídia pode influenciar a percepção pública e impactar diretamente as políticas de segurança e igualdade. Diversas organizações de direitos humanos começaram a se mobilizar em torno do caso, oferecendo apoio às famílias das vítimas e pressionando por mudanças legislativas. Essas organizações desempenham um papel vital na luta por justiça e na promoção dos direitos das mulheres. Campanhas de conscientização têm sido fundamentais para educar a população sobre a violência de gênero e a importância da segurança nas eleições. A participação ativa da sociedade civil é essencial para garantir que esses temas não sejam esquecidos. A educação é uma ferramenta poderosa na luta contra a violência e a desigualdade. Programas que ensinam sobre os direitos humanos e a importância da participação política podem ajudar a empoderar as mulheres e a mudar a cultura de violência. A morte da Rayane e sua irmã é um lembrete sombrio dos desafios que as mulheres enfrentam na política e na sociedade. No entanto, sua história também serve como um chamado à ação para todos nós. É essencial que continuemos a lutar por um Brasil onde a violência contra as mulheres não seja tolerada e onde todos tenham a oportunidade de participar da vida política sem medo. Enquanto a luta por justiça e igualdade avança, é importante lembrar que cada ação conta. Mobilizar, educar e conscientizar são passos fundamentais para construir um futuro onde a violência não tenha lugar e onde a voz das mulheres seja ouvida e respeitada. O legado de Rayane deve inspirar todos nós a seguir em frente com determinação e esperança. A morte da Rayane e sua irmã não apenas gerou tristeza, mas também uma onda de mobilização social que se espalhou pelo Brasil. Organizações da sociedade civil, grupos feministas e cidadãos comuns se uniram em um movimento que clama por justiça e igualdade. Essa mobilização é um sinal de que a indignação coletiva pode ser uma força poderosa para a mudança. As redes sociais desempenharam um papel crucial na amplificação da mensagem.
Hashtags como Justiça para Rayane transformaram-se em um fenômeno viral, reunindo pessoas em todo o país para discutir a violência de gênero e a necessidade de proteção para mulheres na política. Essas plataformas também serviram como espaços para compartilhar histórias pessoais e experiências de outras mulheres que enfrentaram situações semelhantes. Ser mulher na política no Brasil é um desafio em um contexto onde a violência de gênero é uma realidade. A tragédia de Rayane destacou a necessidade urgente de proteção para todas as mulheres que se aventuram na política. Embora algumas medidas tenham sido propostas, a implementação efetiva e a proteção real ainda são questões em aberto. Apesar dos desafios, há uma crescente conscientização sobre a importância da inclusão feminina na política. O movimento por igualdade de gênero está ganhando força, e as mulheres estão se unindo para exigir mudanças. Cada vez mais, as candidatas estão se organizando para apoiar umas às outras, criando redes de solidariedade que podem ajudar a mitigar os riscos associados à política. O sistema de justiça brasileiro frequentemente falha em oferecer proteção adequada às vítimas de violência, especialmente mulheres. A impunidade é uma preocupação constante, e muitos casos de violência permanecem sem solução. O caso de nome da candidata é um exemplo claro de como o sistema pode ser ineficaz. As reformas no sistema de justiça são fundamentais para garantir que as vozes das vítimas sejam ouvidas e que os perpetradores sejam responsabilizados. Isso inclui fortalecer as leis existentes sobre violência de gênero e garantir que as autoridades recebam treinamento adequado para lidar com esses casos de forma sensível e eficaz. A educação é uma ferramenta poderosa na luta contra a violência de gênero. Programas de capacitação que ensinam sobre direitos humanos, igualdade de gênero e empoderamento feminino podem transformar a mentalidade da sociedade. Esses programas devem ser implementados em escolas e comunidades para garantir que as futuras gerações cresçam com uma compreensão sólida sobre a importância da igualdade. Iniciativas que promovem o empoderamento feminino, como oficinas de liderança e formação política, são essenciais. Elas ajudam as mulheres a se prepararem para o envolvimento político e a reconhecerem seu valor na sociedade. A maneira como a mídia cobre casos de violência contra mulheres pode impactar a percepção pública e as políticas. A cobertura sensacionalista pode perpetuar estereótipos e desumanizar as vítimas. É crucial que jornalistas e meios de comunicação tratem esses casos com sensibilidade e respeito, destacando a importância da justiça e da igualdade. A mídia tem a responsabilidade de promover narrativas positivas sobre mulheres na política. Isso pode incluir perfis de candidatas bem-sucedidas, histórias de superação e exemplos de liderança feminina. Essas narrativas podem inspirar outras mulheres a se envolverem na política e a acreditar que também podem fazer a diferença. Organizações de direitos humanos e grupos feministas têm um papel vital na defesa dos direitos das mulheres e na luta contra a violência. Elas não apenas oferecem suporte às vítimas, mas também pressionam o governo e as instituições a implementarem mudanças significativas. A colaboração entre diferentes organizações pode potencializar a luta por justiça. Parcerias entre grupos feministas, organizações de direitos humanos e instituições acadêmicas podem gerar pesquisas e dados que ajudem a fundamentar a necessidade de políticas públicas eficazes. A trajetória da Rayane é a de uma mulher que desafiou as normas sociais. Desde jovem, ela se destacou por seu espírito de liderança e dedicação à sua comunidade. Seu envolvimento em projetos sociais e iniciativas de empoderamento feminino a tornaram uma figura admirada, não apenas como candidata, mas como uma ativista. Antes de sua candidatura, Rayane fundou várias iniciativas voltadas para a educação e a saúde, abordando questões locais e buscando soluções práticas. Esses projetos não apenas transformaram a vida de muitas mulheres, mas também inspiraram uma nova geração a se envolver na política. O sequestro da Rayane e sua irmã foi um evento que abalou profundamente a comunidade. A brutalidade do ato e a natureza premeditada do crime revelam um padrão preocupante de violência que se intensifica em períodos eleitorais. Investigações iniciais indicaram que o sequestro poderia estar ligado a disputas políticas locais. Em contextos onde a violência política é comum,
candidatos que desafiam o status quo tornam-se alvos. A ausência de segurança adequada e a proteção insuficiente para candidatos são questões que precisam ser abordadas urgentemente. A confirmação da morte de Rayane e sua irmã gerou um clima de luto e indignação, não apenas em sua cidade natal, mas em todo o Brasil. As redes sociais foram inundadas com mensagens de condolências, mas também de raiva e descontentamento em relação à impunidade que permeia o sistema de justiça. A comunidade se mobilizou rapidamente para organizar vigílias e protestos em memória das irmãs. Esses eventos se tornaram plataformas para discutir a violência de gênero e a necessidade de um ambiente seguro para mulheres na política. O apoio emocional e psicológico foi crucial para ajudar os residentes a processar a dor e a perda. As autoridades prometeram uma investigação rigorosa, mas a história do Brasil está repleta de casos em que a impunidade prevalece. As famílias de vítimas frequentemente enfrentam a dificuldade de obter respostas, e isso gera desconfiança nas instituições. O caso de Rayane não é exceção, refletindo um sistema que muitas vezes falha em proteger os cidadãos. Em resposta ao clamor popular, algumas iniciativas foram anunciadas, como a criação de comitês de segurança para proteger candidatos e medidas para aumentar a participação feminina nas eleições. No entanto, a eficácia dessas iniciativas será avaliada pela implementação real e resultados tangíveis. A tragédia da Rayane reacendeu o debate sobre a participação das mulheres na política brasileira. Mulheres em posições de liderança são frequentemente alvo de misoginia e violência, o que desencoraja a participação política. É fundamental que a sociedade reconheça a importância de ter mais mulheres em cargos de decisão. Para enfrentar a violência de gênero e promover a igualdade, são necessárias políticas públicas robustas, programas de capacitação, apoio psicológico e proteção dedicada a candidatas são essenciais. Além disso, a educação sobre direitos humanos e igualdade de gênero deve ser incorporada nos currículos escolares. A forma como a mídia cobre casos de violência contra mulheres na política pode influenciar a percepção pública e as ações da sociedade. A cobertura sensacionalista pode desumanizar as vítimas e reforçar estereótipos prejudiciais. É essencial que os meios de comunicação abordem esses casos com empatia e responsabilidade. A mídia também tem a oportunidade de criar narrativas positivas sobre mulheres na política, destacando suas conquistas e desafios. Isso pode ajudar a inspirar outras mulheres a se envolverem na política e a lutar por seus direitos. Organizações de direitos humanos têm um papel crucial na defesa dos direitos das mulheres e na luta contra a violência. Elas fornecem suporte legal, psicológico e social às vítimas, além de pressionar as autoridades por mudanças significativas. Campanhas de conscientização são fundamentais para educar o público sobre a violência de gênero e os direitos das mulheres. Esses esforços ajudam a mudar a cultura e a combater a normalização da violência. Obrigado pela atenção. Fique sempre atualizado a partir do canal Revela Brasil.